Fala, lindões! Começando mais um Tudo é Festa, o teu podcast onde fala sobre eventos. Hoje, trazendo aqui Estela Rondon, campista, vamos lá, campista, CEO da Festa Todo Dia Cuiabá, cristã, casada com Rossano, mãe do Rafael, do Henrique e do Gustavo. Seja muito bem-vinda e sobrinha da Vânia Malheiros. Isso mesmo. Que já veio aqui no programa. Já veio aqui no programa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Honra de estar aqui participando do programa Tudo é Festa, trazendo um pouco mais, contando mais uma história para vocês. Já vamos começar nessa história aí. Você falou que a família toda sua já trabalhou com eventos, trabalhou na arte de festas. Como que começou isso? A Vânia tem 40 anos já de festas. Tem. Eu, na verdade, a festa, para mim, ela surgiu de uma forma particular. Porque a minha primeira formação é em Direito. No Direito eu fui fazer concurso, advoguei. Isso tem lá seus 25 anos, né, de formada. Aí eu casei em 2006 e estava tendo gastronomia aqui na faculdade da Unic. Eu fui a terceira turma, fiz gastronomia. E na época eu queria trazer para Cuiabá, isso quase 7 anos atrás, não tinha o nicho de servir em casa, a domicílio, como hoje está em Val, tem outros em Cuiabá que fazem, naquela época não tinha. Mas no meio da faculdade, graças a Deus, eu engravidei, e aí me impediu de sair à noite, fazer as programações de final de semana, enfim, para cuidar do Rafael, então ficou um pouco de stand-by. E a festa, para mim, como que ela surgiu? Tem meu pai que trabalhou... Meu pai e meu tio, há 45 anos, foram representantes na época da Antártica. Depois, meu pai fundou Água Lebrinha, mas até então o evento separado. Minha tia trabalhava com evento, mas eu nem pensava em trabalhar com evento. Bom, na gestação do Henrique e do Gustavo, eram gemelares, certo? Então, eles nasceram e... o Gustavo veio falecer à noite, no mesmo dia. Então, aquele processo todo meu, a festa, ela veio como se fosse uma terapia, sem eu saber. Porque eu fui começar a fazer a festa de 1 ano do Henrique. Os separativos, eu não tinha mobiliário, não tinha nada, fiz em buffet na época da mercearia que tinha. Mas eu fiz toda a sacolinha, todo personalizado, todas as lembranças, né? E dali comecei. Fazer o 2º ano dele, aí fiz o Rafa, e aí sempre começa assim, né? Você faz para você, depois você começa a fazer para as amigas, e as amigas vão indicando, e aí fica o boca a boca, que ainda para mim é uma das melhores propagandas. Se você faz bem feito, boca a boca hoje em dia surge, na época surgia muito efeito, ainda surge, né? E tô há 13 anos nesse ramo de festas. Sempre trabalhei com o ramo de festa infantil, sempre 90% do meu público foi infantil. Até que em 2022, eu tinha feito um evento para 40 anos lá na Chacarola, né? E foi todo aquele aparato, porque tinha vários fornecedores, como fosse um casamento, né? Tinha prazo para entregar mesa. Eu falei, gente, isso aqui é legal, né? Gostei, adulto, né? Vamos embora. Aí na mesa aí. Aí a dona do espaço, a Elaine, tinha uma noiva que ia casar em setembro. E ela falou assim, olha, já tinha passado outras decoradoras lá e ela viu que talvez o meu perfil atenderia o da Kate. Passou o contato dela e conversando. Fui até deu a sintonia com ela, deu uma química, foi muito boa com ela, mas eu não imaginava fazer casamento. E ela foi no espaço comigo e falou assim, você vai fazer o meu casamento. Aí eu falei, não vou fazer casamento, eu não faço casamento. Ela, mas você vai fazer o meu. E foi assim meu primeiro desafio. Só que, por eu estar há muito tempo no ramo infantil, os perrengues, os BOs, os imprevistos, a gente meio que já calculava o que poderia acontecer, mas no casamento para mim era a primeira vez. Então eu estava lidando com um sonho muito maior. Um dia muito especial, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a aprimorar meus conhecimentos. Fiz uma consultoria na parte de casamento com a Maria Elaine para saber
representante, fornecedor de floricultura, florista, que quantidade, que tipo de flor, para minimizar ainda mais o que poderia dar errado, que eu não queria que desse. Então, eu estudei, comecei a fazer cursos com várias pessoas em São Paulo, fiz curso com a Thaís Pontel, fiz curso com a Maria Orlova, estou fazendo agora uma mentoria com ela, a Maria Orlova, que são focadas mais para casamento. Aí eu comecei a me apaixonar pelo ramo de casamento. E de lá para cá, foram 4 casamentos já realizados, que eu já fiz. Mas mesmo assim, tem o meu público, que é o cativo, do infantil, que são meus clientes recorrentes, né? Que às vezes não é... Às vezes a mãe já me liga por ser o primeiro, segundo, terceiro ano, ou a criança mesmo me manda áudio. Tia, olha, esse ano vai ser tal tema. E é uma coisa que tá ali ainda de criança. Não tem como deixar. Não tem como assim, deixar, né? Não tem como deixar de lado o meu público infantil, né? É uma coisa que eu gosto. Mas nesse meio de festas eu vi que a gente tem vários nichos que a gente pode fazer. Eu faço casamentos, batizado, aí você vai fazer hoje mêsversário, um aninho. Tem corporativo. Agora estou com 15 anos, vou começar a fazer 15 anos agora, né? Justamente por... Ela achou esse meu perfil no Instagram, gostou, e já agora em junho tem primeiro 15 anos para fazer. Então, assim, em 2025 surgiu uma nova identidade que eu queria criar. Eu queria trazer minha marca pessoal de uma forma mais condizente, com uma linguagem que fosse atrair o público que eu quero, de forma mais concisa. Me rendi muito ao Instagram, as partes digitais. Eu confesso que eu adiei muito tempo para fazer. Você também. Mas hoje em dia não tem como você sair do digital. Não tem como você não mostrar a sua vitrine, você não se expor e você não ser visto. Porque as pessoas precisam ver seu trabalho para elas te procurarem, né? Então, nessa busca de autoconhecimento, nessa parte, eu comecei a fazer a mentoria. Estou fazendo a mentoria de marca pessoal com a Janaína Gaiva, que está me trazendo... Achei que fosse só chegar lá, mexer com o Instagram, não. Mas ela dá uma sacudida na parte do autoconhecimento, até para saber aonde você quer chegar, né? De forma... Até para trazer isso de forma mais concreta, mais precisa para o público que eu quero atingir, né? E aí você começa a fazer vídeos, reels, se expor mais, falar mais e ver que é bom, né? E tá surgindo efeito, então eu tô bem feliz. Mas o que eu quero falar para vocês que o ramo de festa, o ramo de eventos é muito cativante, ele é muito... É você lidar com o sonho das pessoas, né? Então, você vê a realização do seu trabalho feito, ter os feedback dos noivos, o feedback das mães, ou áudio de crianças, isso vale todo o esforço. E daqui uns dias, você falou que começou 2011, fazendo aí aniversário, daqui uns dias esses seus meninos vai estar noivando, vai estar casando. E já aproveita já essa fase sua de estar fazendo casamento, 15 anos. Não tinha pensado para esse lado, mas vai chegar um dia, né? Você já preparou o seu público ali para estar... Já preparei, porque eu falo lá em casa que tudo que a gente tem que fazer bem feito, né? Com amor. Eu acredito que nada que você faça que não seja por amor, o que não vai ter o mesmo resultado, tá? Quando eu faço uma festa ou um projeto, como que eu vou explicar? É como se eu estivesse fazendo para os meus filhos mesmo, quando eram pequenos, sabe? Com todo aquele amor, com todo o preparo, preocupado com o cliente, preocupado com o que a criança quer. Então, trazer essa parte de festa personalizada, de uns temas, como diz os meus filhos, uns temas meio loucos que aparecia lá, eu fazia, porque a criança queria, né? Porque eu quero que ela chegue lá na festa e identifique com o que ela escolheu, com o tema. Porque essas pessoas, essas crianças que escolhem esses temas mais personalizados, o que vai acontecer? Ela vai chegar naquele ambiente e ela vai exigir um pouco mais.
Diferente daquela festa que é uma festa pronta, certo? Que você já tem lá. Essa festa que é personalizada, o público infantil, ele é mais exigente. Que vai chegar. Eu fiz uma festa de Star Wars que eu tinha que dividir o lado do bem e o lado do mal. Porque senão não podia, esses bonequinhos daqui, eu não poderia encontrar. É guerra. Então, assim... E aí você estuda o tema, né? Você vai ver filme, você pergunta pra criança se tem alguma parte do filme que ela quer que eu conte lá na festa, alguma parte que não pode faltar, a cor que não pode faltar. Então, é bem criterioso. Então, assim, a minha festa, eu não consigo falar para você assim, olha, Estela, você quer uma festa de Flamengo para amanhã. As minhas festas não são prontas. Então, eu vou perder um pouco mais de tempo fazendo um projeto, mas eu vou te entregar um projeto com mais qualidade, com mais personalização. Então, o tema pode ser o mesmo, mas a decoração ela vai ser personalizada. Na época do Fortnite lá, que bombou Fortnite, eu fiz vários Fortnites. E nenhum foi igual ao outro. Flamengo, futebol, fiz vários futebol, mas nenhum é igual ao outro. Porque, para mim, cada cliente tem a sua identidade. Tem que ter ali. Chegar e reconhecer. Então, agora eu tô... Essa marca pessoal, tô mexendo com o meu espaço. Criei coragem de mexer lá no meu galpão, porque arrumar, organizar, ter um espaço até futuramente para atender a cliente, que às vezes não tem. Tem cliente que quer otimizar o tempo pelo WhatsApp. Já tem cliente que quer pessoalmente. Quer ver. Então é bom que ela já viu o espaço, ela já viu acervo, né? A gente já conhece os produtos. A internet, né? Como você está falando aí, tem cliente que quer essa questão do tempo mesmo. Ah, me mande fotos, aquilo, mas é muito importante, eu acho que atender o cliente. Sim. Nós estamos aí vivendo algumas coisas que acontecem no nosso ramo, né, de eventos, onde os golpistas têm toda a profissão, mas na nossa tá ganhando um grande destaque aí. Sim. Dos acontecimentos que teve e ainda tem. Eu acredito que isso tomou uma proporção porque foi muito grande, foi muito filho de bacana que sofreu com o golpe. Sim. Mas lá na outra ponta tem muito que acontece, né? Eu não falo não só decoração, buffet, mas o serviço do garçom que ele contrata e não entrega. Tem muita coisa. E você falando que você atende o seu cliente para ele estar ali sentindo aquela segurança, eu acho que é melhor. E a questão também da preparação, né? Por exemplo, você saber os fornecedores que você vai trabalhar que não vão te deixar na mão, sabe? Porque assim, quando eu vou realizar um casamento ou uma festa, a primeira coisa que eu faço, eu pergunto a data, se já tem horário, faço um briefing com eles, agora um questionário, porque dali eu já vou ver se o meu montador vai estar disponível para aquela data, se vai ter aquele acervo ali, se a locadora vai ter aquilo que eu quero para entregar. Então, são fornecedores que eu já trabalho, que eu sei que não vão me deixar na mão, que eu já confio, justamente para evitar isso. Porque se a pessoa não honra o compromisso dela, eu não posso trabalhar com ela. Já chega e já tira. Eu tenho algumas pessoas que já não trabalham mais no meu espaço. Eu alugo só minha estrutura lá. Sim. Dias de sábado somente com a minha equipe. Mas tem locações lá que a pessoa fala, vai ser tal buffet. Não, esse buffet não trabalha. Mas por quê? Porque ele não entrega. Não entrega. Ele não... Já aconteceu dele não entregar. Aí chega lá no meu espaço. Você sabe que você está contratando, mas o seu convidado não. O seu convidado não sabe. Ele vai linkar o espaço com o serviço que está sendo oferecido. Então... Sim, até porque quando a gente faz evento grande como casamento, no caso, 15 anos, a gente faz reunião com todos os fornecedores. E eu tô ali para saber, junto com o cerimonial, junto com o som, todo o programa, onde vai ser cada um que vai se posicionar, porque no dia da montagem eu vou estar ali. Então, se der alguma coisa errada, vai falar que foi o rapaz que colocou. Não, é você, é o seu nome que está ali. Então, eu gosto de acompanhar, de estar ali no backstage, no dia antes, na montagem, acompanhando, recebendo material. Porque, no final de contas, é o seu nome que está ali, a sua assinatura, né? Então, trabalhar com pessoas que não entregam... Que não entregam, pisou na bola comigo uma vez, já não dá. Já deu, né? Não dá. Então, já aconteceu, e aí, o que acontece?
Eu fiz curso de flores, curso de balões. Por quê? Eu tenho que delegar, eu tenho que saber fazer. Né? Então, eu aprendi muito isso. Para eu delegar alguma coisa, eu falo, olha, eu quero esse arranjo assim. Como? Tem que saber como fazer. Eu tenho que saber como fazer. Então, se por acaso um florista, exemplo, passou mal, ou eu vou conseguir fazer. Lógico que vai demandar mais tempo, mas eu faço. Balão, faço. Mas eu prefiro hoje, que comecei muito sozinha, né? Eu fazia tudo sozinha. Carregava os mobílias sozinha, fazia balão sozinha, mexia tudo sozinha. Todo início, como né? todo início. Empreendedor. E hoje não. Eu comecei a confiar em parceiros que vão entregar. Não centralizar mais. Começar a delegar com confiança para pessoas que vão fazer. Então, já tem parceira aqui do balão, que já junto, que vai comigo para casamento, faz freelancer de diária, que eu não largo mão, né? Que estão sempre ali comigo, justamente para ter essa entrega de sucesso, né? E projetos maiores? Onde você já se vê assim daqui 5 anos? A Estela Rondon hoje fazendo um trabalho que é de início, como você está falando, né? Cuidando do seu nome, fazendo um trabalho aí. Como que você se vê daqui a 5 anos? 5 anos? Uma pergunta que eu me fiz esses dias. Até com 1 ano, né? 5 anos, eu já quero estar com meu nome fortalecido, né? Com respeito, com a pessoa que realiza sonhos mesmo, com todo o profissionalismo, mas assim, eu quero futuramente, eu já me vejo assim, fazendo atendimento com o cliente, porque demanda mais tempo, tá? Fazendo o projeto, correndo atrás do projeto, tendo alguém para estar fazendo o corre para mim, para levar, para estar junto comigo executando, e não eu carregando mais coisa. Então, assim, tem forma de você saber, eu quero trabalhar com eventos, sim, mas como eu não quero trabalhar, né? Então, isso está bem definido para mim, como que eu quero e como que eu não quero. Então, isso já me pauta para até 1 ano, 2 anos, eu quero estar com tudo organizado, meu espaço organizado, para atender o cliente com mais tranquilidade, para estar respondendo o WhatsApp com tranquilidade e deixando a parte executiva, de execução junto, eu vou junto, mas assim, com pessoas que vão estar do meu lado executando, sabe? Justamente para ter esse... eu quero um café, eu vou lá marcar um café com ela para conversar, ela quer lá ver o espaço, fazer visita técnica, tá ali assinando o projeto junto, mas não mais carregando como a gente começou, né? Então, a gente já pensa numa coisa maior, um evento para 15 anos, para casamentos. Quem sabe, né? Hoje a gente começa com 200, daqui a pouco com 300, 400 pessoas. Quem sabe? A gente pensa grande, né? Eu já vejo, mas o que eu vejo agora é justamente isso. Conversando mais com o cliente, tendo mais tempo, porque às vezes nessa correria você quer conversar com o fornecedor, você quer isso, onde eu posso delegar essa parte para outras pessoas fazerem e eu continuar atendendo o cliente de forma que eu gosto, com todo zelo, com todo cuidado, prestando mais atenção aos detalhes, para você, enfim, entregar como ele quer. Hoje né? uma pessoa entra em contato com você para fazer um orçamento. Não dá para você fazer um orçamento atendendo ali, perguntando algumas coisas. Você precisa desse atendimento personalizado, como você falou, talvez uma chamada de vídeo, ou um encontro pessoal mesmo, para entender o que o cliente quer? Então, tem clientes que agora, por exemplo, que já não são mais... São novos clientes, por exemplo, que eu também não conheço e também não me conhece. Então, foi criado tipo um briefing de cliente, que eu já mando um questionário para eles, que daí ele já vai me dar uma ideia. Eu pergunto se ele tem um tema, se já tem uma inspiração, para a gente ver qual é a linha. Porque às vezes, por exemplo, uma noiva... Ela pode ser uma noiva romântica, pode ser uma noiva mais para do rústico, umas mais outonais, com as cores mais quentes. Então, ali ela já me dá um resumo. Tem clientes, que são as clientes recorrentes minhas, que não tem mais encontro. Às vezes nem vejo. É só no dia da festa mesmo e tudo. A confiança, que já sabe, já confia. Agora, esses novos, elas precisam confiar em mim. Então, para confiar, às vezes tem gente que essa de 15 anos mesmo que eu vou fazer a primeira vez... Ela marcou um café, a gente fez um café, conversei com a cliente, e o que foi importante, porque a mãe tinha passado uma ideia. Quando eu conversei com a cliente, era outra ideia. Então, assim, eu consigo ter mais segurança
Porque 15 anos, 1 ano, qualquer que seja o evento, você já faz uma vez na vida. Então, tem que ser muito preciso, sabe? Atender, por exemplo, a mãe falou que queria uma linha de 15 anos. Ela já quer uma linha mais country, uma outra pegada que eu já não imaginava que ia ser. Então, tem cliente que já otimiza tempo, que já não tem tempo, é corrida, é tudo por WhatsApp, manda inspiração e já vai, manda o contrato via PDF. Mas tem umas que já querem tete a tete, conversar. Eu pergunto isso porque acredito que aconteça com você também. Eu recebo muito mensagem assim, me manda o pacote que você tem. Sim. Pacote do quê? É. Aí eu vou fazer todo esse atendimento. Qual de evento, qual a data, o que você quer. Uhum. A pessoa manda o que você tem. Tá, mas o que eu tenho? Fica muito difícil quando o cliente... Eu acredito que esse tipo de cliente é aquele que ele tá mandando mensagem para você e mais 10 pessoas. Uhum. Já é automático, né? Já manda assim, automático. Decoração tal, você tem tema tal? Tal. Aí eu falo, oi, boa tarde, como você chama? Né? Exato. Qual o seu nome? Você não falou, não escutei no áudio, porque às vezes não falou, né? Porque do WhatsApp, do outro lado do WhatsApp, tem um ser humano, né? Uma máquina, né? Tem um cliente que tem uma noiva, né? Que eu acredito que ela estava nesse de mandar para muitas pessoas. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para ela, eu falei bem assim, o que não poderia faltar no dia do seu casamento? Ela me mandou uma mensagem, você foi o único que me fez essa pergunta. Sim. É porque ela estava meio que no automático, mandando assim, me manda seus pacotes, me manda seus pacotes, me manda seus pacotes. Talvez o pacote que eu tenha não vai te atender. Eu falo até pro cliente, seria bom antes de eu passar o preço do pacote, venha conhecer o espaço. Porque às vezes até cabe no seu bolso, é aquilo que você está procurando. Mas não é o local que você quer realizar o seu sonho. Às vezes você quer realizar o seu sonho num espaço aberto, que tenha piscina. Sim. Então, facilita o meu trabalho. Facilita Fala o nosso assim, trabalho. Vem cá, vamos conhecer o espaço. Você gostaria de conhecer o espaço? Por exemplo, esses dias eu lembro uma cliente que foi fazer 1 aninho da filha dela. E ela queria fazer uma festa de frutas, sei lá. Aí eu perguntei, mas com 1 aninho de idade, ela conhece frutas? Ela sabe o que é fruta? Ela vai chegar na festa, vai saber o que é um kiwi, por exemplo, assim. E daí, conversando com ela, a gente foi para um outro tema. Então, por exemplo, às vezes a cliente manda uma inspiração para mim, que eu vejo que está um pouco mais ultrapassada da linha que eu estou seguindo. Então, você tem que ser sutil até para você sugerir. Fala, olha, esse tema que você está mandando para mim, tem uma tendência agora em alta, de umas flores assim. Pode te mandar umas inspirações, ver se você gosta. Mas sempre conversando com ela, sendo sutil, sabe? Esse cuidado. Aí ela, olha, eu gostei da ideia. Então, assim, você tem que ser sutil para apresentar a sua mudança. Porque às vezes elas estão tão engessadas, como você falou, de mandar no automático, que às vezes já esquece o que elas querem. Ela mandou para 5, 4 responderam mais ou menos o que ela quer e vem uma e pergunta. Eu quero igual o casamento da fulana. Eu falei, mas igual o casamento da fulana? Mas esse é o seu casamento, né? Porque tem que ser igual o dela. Né? Tem que ver o que realmente você quer no seu casamento. Como você falou, o que não pode faltar. Eu pergunto qual flor, que cor que é, o que não pode faltar. Então, hoje em dia a gente está muito automático, né? Com tudo, né? De mandar mensagem, todo mundo no celular, nessa vida louca nossa. Então, acaba que a gente esquece do que a gente quer. Do nosso eu, né? O que eu quero para minha festa, como que eu quero que ela seja feita. Então, é isso. Eu gosto de ser mínimos detalhes. E eu sou assim comigo. Eu me cobro muito, né? Às vezes as clientes minhas nem lê contrato. Mas eu cumpro tudo que tá lá. Sabe? É uma coisa minha. Que, na verdade, essa questão de honrar compromisso, honrar contrato, não é nenhuma qualidade. Isso não é qualidade. É obrigação nossa de fazer. Mas tem gente que não faz. Né? Então, eu já sou o contrário. Eu falo, não, eu vou honrar o compromisso, honrar isso, mas isso não é nenhuma qualidade. Acho que isso deveria ser obrigação de todo mundo, né? Então, isso não é qualidade. Mas eu sou muito exigente comigo mesma. Você falou aí de contrato, eu lembrei de um acontecimento. Alguém colocou na internet lá, uma fornecedora minha printou e me mandou, né?
falando sobre espaço de festas, se alguém recomendava. Aí tinha uma cliente que fez evento comigo e ela postou lá, ela escreveu lá assim, tipo, eu adorei o espaço, mas ele só faz o que tá no contrato. Ela printou e mandou pra mim. Eu falei, ó, não sei se eu mando pra ela e agradeço, porque ela fez uma propaganda, não sei se era a intenção dela era fazer uma crítica, mas assim, ele só fez o que tá no contrato, sim. Sim. É o que você contratou, o que eu fiz. Eu não fiz a mais. Nada mais. Né? Sim. Então tá certo. E é o que você falou, fazendo o que tá no contrato, que foi combinado, não é caro. Não. Você foi contratado para isso. É. O mínimo que você tem que fazer é isso. fazer é executar é o que isso. você foi contratado. Você é contratado para isso, então você vai fazer isso e vai ser bem feito. Um acontecimento engraçado que você já aconteceu com você, por exemplo, algo inesperado. Dá pra escrever livro de perrengue? Dá. Eu tenho várias histórias. Várias histórias de perrengue, eu já falei. De eventos. Gente, olha. Algo engraçado que aconteceu. São essas histórias aí que é boa pra corte, hein? Essas histórias aí que vende. Essa história, gente. Olha, uma vez. Já aconteceu comigo, uma decoradora, por exemplo, chegou no meu espaço, ela me ligou e falou bem assim: Cristiano, que horas que você vai abrir o espaço? E eu não estava longe, né? Eu falei bem assim, porque eu preciso já deixar um material, tudo. Fui lá, abri o espaço, e ela começou a descer negócio de decoração. E ela veio assim: que horas vai limpar o espaço? Eu falei, tá, mas vai limpar pra quê? Você quer o espaço limpo? E ela falando no telefone, falava pra amiga dela descer coisa, tudo. Tem que ir lá pegar tal coisa e tal. Porque eu já quero montar a decoração. Eu falei, tá, mas qual evento é o seu? Você já montar a decoração? Porque hoje eu não tenho evento. Não, hoje eu não tenho evento tal pessoa. Eu falei, não, é amanhã. E eu fiquei na dúvida, porque ela tava tão segura. Eu fui olhar meu celular, né? Fui ver a agenda, falei, bom, é amanhã. Falei, seu evento é amanhã. Ela pediu mil desculpas. Eu tô numa correria, larguei filho pra ir de Uber pra escola, não sei o que, pra chegar aqui e fazer o evento. E o evento é amanhã. Ela foi ver a conversa com o cliente. Ela ligou pra cliente pedindo desculpa, porque ela tinha ligado pra cliente e a cliente tava fazendo outra coisa. Sério? Uma decoradora chegou um dia antes. Olha, perrengue é o que eu mais tenho. Tem um que era num condomínio. E aí eu tinha abastecido o carro um dia anterior e acho que o cara colocou adulterada, sabe? E era lá para aquelas bandas do... eu sou péssima de localização. É pra lá perto de Jucá, um pouco antes ali. E lá pelas tantas, o carro começou... Falhar. Falei, esse carro tá falhando. Carro carregado, a festa era naquele dia. Falei, senhor, e agora? Chegou numa subida e o carro não ia mais. Veio o carro. Falei, agora? Apareceu um anjo, do nada o cara apareceu ali. Falei, a senhora quer uma ajuda? Eu vou pedir um guincho. Falei, quero o guincho lá pro local da festa. E lá vai eu, em cima do guincho. Mas cheguei lá pra fazer a festa e fiz a festa. O carro ficou uma semana lá, porque eu tinha que viajar no outro dia. Ixi, já aconteceu de eu parar o carro na Fernando Correia, do lado contrário. Porque eu esqueci o balão, que o balão tinha estourado. Fui lá no original. E para atravessar às 6 da tarde com os balões de hélio para eu pegar do outro lado da avenida. Então, assim, tem várias coisas que acontecem, gente. E comigo, então, que eu sou estabanada, acontece várias coisas. Várias coisas. O que mais? A criança chega lá no dia e fala assim, eu nunca tinha inflado balão metalizado, né? Primeira vez que eu ia, nunca não sabia nem que tinha que enfiar um canudinho lá no negócio. E aí a cliente chegou, ela perguntou assim, ai tia, não vejo a hora de ver o meu número 12 no painel. Eu falei, ai meu Deus, eu não comprei o balão número 12. Liguei pro meu esposo, fui lá na Realmate, comprou, trouxe pra mim. E eu e a minha sócia, né, porque a gente não sabia encher o negocinho. Mas conseguimos colocar e colocamos no painel. Deu tudo certo. Aos trancos e barrancos, um pouco de remenda, mas deu certo. E eu comecei a fazer festa do pijama também, né? Como que é um projeto? Como que é essa festa do pijama? Na verdade, eu comecei com uma sócia. Tinha uma amiga minha, Betânia, que a gente trabalhava com festa do pijama. São cabanas prontas. A gente vai na casa da cliente, tem as cabaninhas prontas. Vai o kit soneca, que a gente falava na época. Os colchonetes, os edredomzinhos, as almofadinhas, luzinha. Aí comecei a aprimorar, colocava mini mesa de decoração. Hoje em dia tem muita gente que tá ainda com festa do pijama. Você não faz mais? Não faço mais festa de pijama. Eu fiz bastante no começo. Aí depois já passei para festa infantil,
Porque da festa do pijama, já comecei a ir pro público infantil. Como eu comecei a fazer as mesinhas da decoração ali, eu quero uma mesa só pro bolinho, para colocar ali na festa do pijama. Dali foi alavancando, eu já trabalhava com festa, isso só foi dando mais força, né? Mais sustento para continuar a decoração. Mas festa do pijama não faço mais. Mas a festa do pijama também já trouxe vários perrengues. Ixi. Como que é o desapega do decorador? Ele compra aquela peça, ele trabalha, e como que ele faz para... Tem um amor naquilo ali ou não? Ele já chega no momento e fala bem assim, não, essas peças aqui agora tá na hora de troca. Nessa arrumação do espaço meu, tem peças ali que eu vejo que, por exemplo, festa infantil, e a gente não usa mais, eu pelo menos uso aquelas vasilhas muito grandes, sabe? Que a gente usava antigamente. Porque as decorações estão menores. As vasilhas de doces são um pouco menores. Então, eu tenho vasilhas maiores. Eu estou pensando agora em fazer pegar essas linhas para pessoas que estão começando também, fazer um desapega, e vender. Tem coisa que dá para doar, que dá para fazer doação. Tem coisa que tem lona minha lá que eu já descartei, não trabalho mais com lona. Mas tem gente que está trabalhando com lona, ou não estiver em bom estado, a gente desapega. Mas a gente tem amor, gente. Incrível que parece, a gente tem amor para as peças, tem. Eu falei com uma decoradora, ela falou, tem coisas que eu prefiro deixar lá guardado. Porque eu tenho... Não seria mais fácil você fazer tipo um queima de estoque, de você renovar suas coisas? Ela falou, não, seria mais fácil, mas eu não quero fazer. Eu falei, mas eu vou ter que fazer porque, assim, eu preciso trazer acervos diferentes, né? Peças novas. Então, eu tenho um lema lá em casa que até para as roupas das crianças. Para entrar novo, tem que sair. Então, lá em casa, lá no Galpão agora, tem coisas que realmente não dá mais para usar. Mas tem pessoas que vão usar, né? Então... Mas é incrível. Quando quebra um vaso, meu pai, parece que tá quebrando um trem aqui. A gente tem apego mesmo. Eu já quebrei vários vasos meus. E engraçado que não são nem os fornecedores, eu que quebro. É num carrinho de compra que cai dentro. Eu quebro mole, eu quebro. Na hora de desembalar. E dói o coração, né? Eu tenho muito apego com minhas pecinhas. Suas coisas, minhas né? Coisinhas. Mas é assim mesmo. No meu espaço de festa também, estraga alguma coisa lá, eu falo, poxa, eu sei o que às vezes você não vai achar igual, né? Eu do parzinho ainda, você não vai achar igual. Ai, mas eu sou apaixonada pelo que eu faço, graças a Deus. Vamos lá. E nessa paixão sua aí, você tá, como você comentou no início, falando sobre o seu nome, cuidando do seu nome. Você pensa em algo assim, em lançar curso, montar uma equipe? Hoje, o maior medo do empreendedor, eu acredito que seja da pessoa que está empreendendo, ela montar um time e esse time daqui uns dias virar concorrente. Eu falo, poxa, você vai trabalhar só com o ruim. Se você pensa nisso, você só vai trabalhar com o mediano ali. Você pensa nisso, em montar dar cursos, não sei, nessa área sua de decoração, formar novas estelas aí ou não? Pensei em dar dicas, por exemplo, assim, como eu comecei de várias formas, né? Pela papelaria. Fazia scrap, sabe que é scrap de papelaria personalizada? Sim. Então, por exemplo, dar dicas. Começar a dar dicas que futuramente fazer eventos de mesa posta, ou dar dicas para pessoas que com acervo mais simples você pode arrumar sua mesa em casa, ou dar dicas de... vamos supor, eu pensei na ideia, vamos supor, vai chegar agora a Páscoa. O que você pode trazer para uma mesa de Páscoa? O que você pode fazer em casa mesmo? O que você tem? Sabe? Para a pessoa não ter que, às vezes, gastar. Mas umas dicas valiosas e, quem sabe, futuramente, dar dicas de... Como você falou, de formar equipe. Eu não tenho medo de, futuramente, as pessoas abandonarem, até porque eu acredito que cada um tem que crescer. Né? Chega uma hora que as pessoas vão ficar engessadas e vão ter que voar. Já aprenderam e é assim mesmo. Aí a gente vai recrutando mais e forma outra equipe e tá tudo certo quanto a isso. Eu não tenho muito apego. Porque as pessoas têm sonhos também. Os nossos colaboradores, às vezes, eles não querem ser só trabalhar no frete. Às vezes, eles querem algo mais. E por que não ajudar essa pessoa a alavancar os meus sonhos deles? E depois a gente forma outras pessoas, a gente vai virando e vai gerando isso. Porque o setor de eventos, ele abrange tudo, né? Desde, eu falo na pandemia, várias pessoas ficaram sem trabalho, porque tinha o espaço do buffet, tinha cobertura fotográfica de filme, som, iluminação, buffet, garçom, doces.
locadora. Então, assim, foi um ramo... Foi o primeiro que parou e o último que voltou, né? Então, assim, impactou muitas famílias, né? As pessoas que tinham aquilo lá como seu ganha-pão. Os montadores que eram freelancers, de repente, ficaram parados. Porque não sabiam fazer outra coisa. Então, quanto a isso de formar a equipe, penso sim, porque eu quero estar assinando, eu quero estar gerando mais, trazendo mais pessoas para trabalhar comigo, para ter uma equipe para montar. Quero, futuramente, já penso em ter meu carro com minha logo, para estar carregando as coisas com funcionário. Mas é isso, eu não quero ficar... Sozinha você não faz nada, né? A gente não cresce sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Eu aprendi isso a duras penas, porque eu achava que só eu podia fazer daquele jeito, só eu sabia fazer. Até que você confia e delega e você vê que a coisa engrena, funciona, né? Tem até, né? Se a empresa ela não cresce, se ela não anda sem você, ela não é uma empresa. Ela não é empresa. Né? Eu aprendi porque se isso. você parar, para tudo. E aí? Você agora que fez o acampamento, tá servindo, né? Como você vai fazer se você... Pois é. Então, eu tendo alguém que vai fazer isso pra mim, são 5 dias que a gente passa lá, dependendo do acampamento. 6. Se for sendo 6, o garoto é 5. E aí, você vai deixar de fazer evento porque você vai estar servindo? E essa pessoa que ela vai parar? Não pode parar. Então, assim... Se você ficar doente... Se ficar doente. Então, eu tenho meus parceiros que são... que eu quero levar ela para estar executando, sabe? E eu vou lá, fico de olho, olha, põe assim. Você acha que melhor poderia ser assim? Até ficar do jeito que eu quero, entendeu? Mas justamente para poder servir com a tranquilidade de que aqui está acontecendo. Porque a gente lá não tem comunicação com ninguém, né? Então, sabendo que aqui tá tudo certo, que eu deixei encaminhado com as pessoas que vão executar, como se fosse eu ali. Eu, nos primeiros serviços meu, eu tinha um evento no domingo. Só tinha no domingo. Então, eu fui na terça. Então, eu deixei, tipo, combinado. Falei assim, ó, lava o espaço no domingo pela manhã. Porque vai ter o almoço, tá? E você fica naquele cuidado todo e beleza. Aí minha filha, ela não quis limpar no domingo, ela limpou no sábado. Meio-dia ela limpou. 3 horas da tarde chegou uma pessoa lá, bateu no espaço. O espaço tá alugado hoje? Não. Eu queria alugar porque o local que eu iria alugar não deu certo. Eu queria alugar o espaço e tem como alugar? Alugou. Tem, se pagar o aluguel, recebeu o aluguel, alugou no sábado. Aí no domingo pela manhã ela foi lá e lavou. Cheguei no domingo à noite do acampamento, falei, e aí filha, deu tudo certo o evento? Aconteceu um negócio, o que aconteceu? No sábado, eu limpei no sábado. Falei, poxa, e aí? Eu falo para limpar no dia, porque não ter poeira, isso aqui. Sim. Não foi bom eu ter limpo no sábado, porque chegou um pessoal, alugou e deu mais isso de aluguel. Tá vendo? Falei, cara, você sai preocupado. Você sai preocupado. Cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. E Deus cuida dessas coisas, justamente ganhei isso. Pra ficar fora ainda. Tá vendo? E deu tudo certo. E deu tudo certo. A gente tem que confiar. Mas é isso que tem. Você tem que ter alguém pra executar. Se você ficar preso no negócio, se você só funciona com você, o negócio não cresce. Eu já aprendi isso. Sozinha, ninguém cresce. Nenhuma empresa cresce sozinha, como você falou. Você tá lá servindo, e aí? Você tá doente, como que vai fazer? Não vai ter festa? Não vai ter nada acontecendo aqui? Então, é treinar, capacitar. As pessoas que estão comigo já sabem como que é o meu estilo. E a gente faz o seguinte, quando eu faço, depois que eu fecho o contrato, eu mando um projeto digital para a pessoa. Porque, assim, as mães, elas são muito visuais. A gente é visual. Sim. Então, o que acontece? Eu mando como se fosse uma prévia de como ia ficar o evento. Então, com esse material, é fácil, porque, vamos supor, a Juliana vai lá montar para mim. Ela já sabe, pelaquela foto, quais são as peças que a gente vai usar, qual tipo de painel, quem vai estar montando, ela já vai chamar, entendeu? Então, as coisas funcionam. E eu tinha medo disso no começo. Falei, não vai ser igual. Só eu que sei fazer, só eu que vou dar conta. E até que isso custa, né? Porque a gente paga um preço alto por achar que a gente faz tudo sozinha. Então... E é tão bom quando você vê que você delega e as coisas funcionam. E você fica um pouco mais aliviada, sobra um pouco mais de tempo. E isso para mim foi surpreendente, eu gostei do resultado. Vamos lá, estamos caminhando para o fim. Mas eu queria que você desse algumas dicas aí para a pessoa que vai assistir esse programa, a pessoa que está com medo de trabalhar com evento.
que você poderia dizer para essa... Porque o evento, ele pode entrar como uma segunda renda para a pessoa. A pessoa já tem uma renda, está trabalhando, mas ela quer uma segunda renda. Eu falo assim, para muitas pessoas, cara, começa a trabalhar com evento, que daqui uns dias você só vai trabalhar com evento, você não vai querer trabalhar com outra coisa. Outra coisa, Tem amigo meu que fala, cara, você não trabalha? Lógico que eu trabalho. Final de semana, na hora que você está na sua casa descansando, eu trabalho. Às vezes eu trabalho só no sábado, por exemplo. Mas às vezes eu trabalho na sexta, no sábado e no domingo. Final do ano, quando a maioria das pessoas estão festando aí. A gente tá trabalhando, né? A gente tá trabalhando. Fevereiro é pegada para quem trabalha com evento. Sim. Mas é tranquilo, tá na regra do jogo lá e eu não troco isso. Esses dias eu fui pescar na quinta, não deu certo na quinta, fui pescar na sexta. Um amigo meu falou, e aí, trabalha que horas? Eu falei, bom, vou trabalhar sábado e domingo essa semana, então tá tudo certo, né? Tudo certo. Então, qual é a dica que você daria aí pra pessoa que tá querendo trabalhar, ela já tá querendo organizar a festinha do filhote aí, da filha? Você fala bem assim, começa ali, faça essa primeira. Seria essa a dica? Hoje, para começar, tá um pouco mais fácil. Por exemplo, hoje tem várias pessoas que têm acervos para locação. Então, a mãe pode chegar nos Pegmontes. Tem várias empresas que já levam o mobiliário, levam painel, levam a mesa, levam os potes pro doce. E aí tem a mãe que pode participar da montagem, né? Porque estando todo acervo ali, fica fácil, ela já leva os docinhos, ela mesma coloca. E hoje em dia tem as pessoas que fazem papelaria personalizada, que associada com o projeto que assim, tem a papelaria, que é da Luciana, que eu trabalho com ela, a Fernanda. Luciana é Luciana Papel. A Lu Papel, tem a Maria Fernanda, que Dona Papel. Dona Papel. E a Lu, junto com a Mesá, vamos supor a Mesá, ela entrega um projeto digital lá dos acervos. Aí aqui a Lu já monta, já entrega. Então a pessoa já pega o projeto com a papelaria, com a foto. Então ela chega, a mãe já pega e já coloca ali. Fica fácil para ela. Mas ela mesma, até as crianças participam da montagem, né? É uma experiência. É uma experiência bacana, porque nas minhas festas, antigamente, a montagem da festa, a preparação, a gente botava a mão na massa, fazia as mesas, né? Então, a criança participa, é muito bom. A festa do pijama tem essa pegada também da criança participar, de querer montar, de querer ajudar. Elas são uma graça. Então, pode começar hoje. Hoje está mais fácil, tem vários acervos para mães locarem. Qualquer locadora hoje que você vá, você tem imobiliários de boa qualidade. Tem papelaria que vão trazer qualquer tema que você queira por um custo melhor. E elas vão lá e executam. Agora, se tiver um processo se tiver um gostinho, gostou da brincadeira, aí ela vai começar a gostar. Começa assim, começa fazendo para sua filha. Aí a pessoa chega lá e fala, nossa, quem fez? Ah, fui eu. Aí vai tomando gosto. E aí, quando a pessoa apaixona, aí não volta mais. Aí não tem volta. Aí não tem volta. Hoje você trabalhando assim, dessa forma, com um projeto, como você falou, personalizado, você consegue fazer até quantos eventos no mesmo dia? Eu procuro não fazer mais de um, sabe, por dia. Por quê? Porque as minhas festas, como elas não são aquelas festas que já são os kits prontos, os Pegmontes, então elas têm um pouco mais de detalhes para ser colocado. Então eu não gosto de fazer com duas, nem fazer com pressa. Não, na loucura eu não faço. Então, se for casamento, por exemplo, é lógico que é um só. Mas infantil eu tô priorizando por final de semana, sabe? Eu não costumo pegar mais de um por dia, justamente para a execução ser com mais tempo. Se tiver algum perrengue, algum BO, tá ali para resolver. Entrega com mais qualidade, eu fico mais tranquila, não sabendo que eu tenho outra para já correr e aí já faz aqui mal feito, né? Então eu procuro fazer uma por final de semana. Eu perguntei isso porque eu vejo algumas, por ter espaço, tem contato com algumas decoradoras. Essa loucura que eles ficam de... Eu tenho parceria que faz 9 festas no final de semana. Tenho 3, 4, 5 eventos. Aí ela tá lá no meu espaço, ela esqueceu tal coisa, desceu em tal lugar. Eu falo, cara, eu acho que essa loucura aí, que vocês ficam
num desespero de fazer 5 eventos num dia, se você fizer 2 bem feito, é isso que eu falo. Aí você tem até ter mais qualidade de tempo para você também, né? Porque aí você Porque não é só montagem. Não é só montagem. Tem a desmontagem. Tem a desmontagem outro dia. Aí você vai fazer desmontagem de 9. Porque montar é super legal, mas você ir no domingo de manhã desmontar a festa. Tem prédio que tem almoço no outro dia, você tem que estar lá às 7 da manhã para desmontar. Então, eventos que eu tenho no domingo, se não for parceiro meu no sábado, ele tem, no final do evento, ele tem que retirar. Então. Porque já aconteceu de marcar comigo no domingo pela manhã, 7 horas eu vou, e chega às 7 não vou, tô tirando outro lugar, 9 horas a pessoa não vai buscar. Então, é justamente até por conta disso. Como que se eu não tiver ninguém para recolher para mim no outro dia, vai recolher 9 festas? 8 festas? Não tem como. Não tem como. Então, para mim, eu prezei muito isso. Eu já cheguei a fazer 2 festas ao mesmo tempo e vi que me desgastava muito. Porque eu quero entregar tudo e eu sou muito minuciosa, demando mais tempo, eu sou um pouco mais lenta com isso, entendeu? Então, se eu estiver aqui fazendo preocupada com a outra, não. Vai, o carro estraga, quantos guinchos tem que chamar? Não, então assim, não, deixa uma com qualidade, isso é como se você faz 2 bem feitas e tá tudo certo, né? Acho que isso que é mais importante. Deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal, e aí eu vou te fazer uma pergunta. Quero mandar um abraço aqui. Autoescola Morada, Canecas Cuiabá, Barbearia Mizrahi e número 1 Veículos. Um abraço para vocês. Paris Eventos, que é um dos patrocinadores, chefe, Master. Agradecer o Toninho, agradecer Janaína, tá presente aqui hoje, e agradecer a você. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: para Estela Rondon, o que significa, o que seria sucesso? Ela tem um nome forte, né? Forte. Rondon, né? Se puxar a linha lá... Se puxar a capivara, né? Se puxar lá a ficha. Olha, sucesso. Até o que eu falo lá em casa, e vou repetir para vocês, acho que eu não tinha falado antes. Sucesso é você fazer aquilo que você gosta. E fazer bem feito. Não fazer por dinheiro, fazer por outra coisa que vai te desgastar e você vai ficar infeliz. Então, sabe quando você passa muito tempo pesquisando? Eu, por exemplo, passo muito tempo pesquisando, porque eu gosto daquilo. Eu já quero ver tendência, eu já quero ver novidade, eu quero trazer isso, fazer aquilo. Então, você fazer o que você gosta, que nem eu falo para os meus meninos em casa. Faça o que você for fazer da sua vida, sempre com o que você gosta. Porque o dinheiro vai ser uma consequência daquilo que você faz com amor. Porque senão você vai ser infeliz. Um dia a conta chega, né? Então, sucesso para mim é você ter qualidade de vida, qualidade de tempo com seus filhos e qualidade no seu serviço também, com seus clientes. Entendeu? Muito obrigado, Estela Rondon. Vai quinta-feira ao ar. Você aí já siga a Estela, siga o Cristiano, se inscreva lá no Tudo é Festa. Quinta-feira, 18 horas, vai entrevista completa com Estela Rondon.